Bom dia, povo de Deus. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje narra o chamado aos discípulos e o anúncio da palavra de Deus, da chegada do reino dos céus. Jesus, assim que João Batista é preso, Jesus sai pregando o Evangelho, anunciando a boa nova e anunciando a proximidade do reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E assim passando, vai fazendo o chamado aos discípulos que ali, na lida do trabalho, abandonam as redes e seguem Jesus. Vejam, meus irmãos, a nossa missão aqui na terra é levar exatamente a palavra de Deus. Jesus fez daqueles pescadores não mais pescadores de peixes, mas de homens, de almas para o reino de Deus. Não sei qual é a sua profissão, mas a mesma coisa Jesus faz comigo e com você que está aí me vendo. Ele te chama para anunciar a palavra de Deus, anunciar as verdades de fé e anunciar principalmente que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede, acredite no Evangelho. Essa é a proposta de Jesus no Evangelho de hoje. E o que eu e você, nós estamos fazendo para anunciar a palavra de Deus? Anunciá-la, pregá-la, pode ser até fácil, mas vivenciá-la, aí é que está o X da questão. Vivenciar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola. Vivenciar a palavra de Deus nos traz um efeito bem mais significativo de acordo com aquilo que nós pregamos. Eu não posso pregar uma coisa e fazer outra, porque a minha condição humana de cristão, se eu tenho a adesão plena ao Evangelho, a Cristo, se eu tenho uma intimidade com o Senhor, então eu preciso demonstrá-la através das minhas atitudes. O anúncio do Evangelho, é claro, converter é uma ação, é uma metanoia que deve acontecer na nossa vida, mudança total do pensamento, de vida, e construir assim, segundo a vontade de Jesus, o reino de Deus na minha vida. E o reino de Deus é uma pessoa, tem um nome, é Jesus. Que nós possamos, na proposta do Evangelho de hoje, nos converter, porque o reino de Deus está próximo. Eu não sei, pode ser aqui a 1 minuto, pode ser daqui a 2 dias, a 1 dia, a 1 ano, não sei. Mas no dia que o Senhor nos chamar, é preciso que nós estejamos preparados para poder chegar, se achegar à presença dEle, de coração limpo, puro, santo, para então alcançarmos a coroa da vida eterna.
Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a vivenciar ainda mais o Evangelho, a santidade, e a procurar através das nossas atitudes demonstrar que nós somos de Jesus, para que a nossa vida seja luz para o irmão, leve o outro para Jesus. Aí fica a reflexão: será que as minhas atitudes, a nossa atitude em si, está levando o outro para Deus ou para o mundo? O que você tem optado na sua vida? Qual é a sua alegria? Levar o outro para o mundo ou para Jesus? Fica aí a dica. E peçamos que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, nessa caminhada, nesse início de semana, e anuncie: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.